Vamos lá, então. Nós ficamos de iniciar, né, nessa semana, aqui a questão da 197, que vai tratar da sorte das crianças depois da morte. Vocês estão conseguindo ler bem aí na tela? Tá clarinho para todo mundo aí? Sim. Tá ok. Então vamos lá. A questão diz o seguinte: poderá ser tão adiantado quanto de um adulto o espírito de uma criança que morreu em tenra idade? E aí vem a resposta. Algumas vezes, ou é muito mais, porquanto pode dar-se que muito mais já tenha vivido e adquirido maior soma de experiência, sobretudo se progrediu. Pode então o espírito de uma criança ser mais adiantado que o do seu pai? Isso é muito frequente. Não o vedes vós mesmos tão amiudadas vezes na terra? Então, o que ele traz aqui para nós? Que em relação a uma criança, né, que morreu em tenra idade, se esse espírito pode ser adiantado. Então, qual é a explicação que ele nos traz? Não só pode, como isso acontece muito seguido. Porque às vezes nós olhamos para o corpo de uma criança e nós achamos que, por estar naquele corpo frágil, pequeno, né, que aquele espírito corresponde ao tamanho e à idade daquele corpo. E quando, na maioria das vezes, isso não é um fato. Né? O espírito que está vivendo aquele seu período de infância, ele não corresponde àquela idade. Uma criança de 6, 7, 8 anos não mostra a idade que o espírito já tem e a experiência que o espírito já tem acumulado em vários processos reencarnatórios. Às vezes, esse espírito ele tem mais idade e mais experiência do que os seus pais. Ah, mas então por que ele vem como criança? Por diversas razões. A infância é necessário para o espírito. Então, para que nós aqui possamos conviver de forma sob o véu do esquecimento das nossas reencarnações passadas, o processo da infância ele é necessário. Às vezes, pelas questões de expiações, nós reencarnamos num grupo familiar onde em encarnações passadas tivemos fortes desavenças. E que se nós lembrássemos em detalhes, talvez nós não conseguíssemos conviver. Então, a gente esquece, às vezes esse espírito que reencarna como nosso filho, ele vem para exercitar a sua humildade, apesar do excesso do seu conhecimento, da sua experiência, e para nos ensinar muitas vezes, né? Nos dar o exercício também da tolerância, do aprendizado e da humildade de forma conjunta. Então, é necessário, né, que a gente tenha essa paciência de convivermos muitas vezes com algumas rebeldias, né, de algumas crianças. Aquela criança que a gente nota que tem uma inteligência que está acima das outras crianças na sua idade, mas ela não sabe lidar com isso. Então, ela tem uma certa irritabilidade, às vezes ela tem uma certa intolerância de convivência com outras crianças, ela começa a mostrar sinais de orgulho, de não querer conviver com aquelas crianças, e aí é necessário que, pela educação em casa, a gente vá colocando limites, fazendo ele entender que se faz necessário essa convivência, né? Que é preciso compreender que cada um tem o seu tempo de aprendizado, que todos são seus amigos,
indiferente da sua capacidade intelectual ou não, certo? Tem algum microfone aberto que está dando retorno aqui para mim, se alguém puder fechar, por favor. Alguém quer fazer algum questionamento aqui em relação a essa pergunta? Algum comentário? Eu gostaria até de comentar. A gente tem muita criança dentro do terreiro de Umbanda, né? A gente recebe muita criança. De todas as, vamos dizer assim, de todas as conformações possíveis. E com várias escalas no campo emocional. Ou seja, das mais sadias às mais enfermas. E a gente sempre vê que a mediunidade está sempre muito aflorada. E essas mais afloradas, umas mais, outras menos, enfim. E eu falo isso porque eu convivi muito tempo com a minha neta, quando ela era bem pequenininha, ela tinha sempre uma mediunidade muito ostensiva, de clarividência. E eu noto que desalinha um pouco o emocional da criança, né? Nesse sentido, eu não sei se de fato a espiritualidade, né, por ela ainda estar passando por um processo reencarnatório, deixa ela mais suscetível ao mundo espiritual ou não. É um questionamento meu. No sentido de mediunidade, tu queres dizer? Isso no sentido de comunicação com o campo extrafísico. Sim, isso aí acontece. Isso aí acontece muito. Por que que acontece isso? Porque até uma determinada idade, nós temos que lembrar assim, o espírito está vindo da onde? Ele está vindo do mundo espiritual, né? Então, as lembranças que ele traz com ele estão muito mais ligadas à sua vida no mundo espiritual do que aquela que está começando agora. E Chico Xavier vai nos explicar o seguinte: que essa capacidade que até 7, 8, 9 anos de idade a criança tem de vivenciar experiências mediúnicas, de vidência principalmente, se dá ao fato de que o espírito não está 100% acoplado ao corpo físico. Este acoplamento vai se dar de forma definitiva lá pelos 8, 9 anos de idade. E aí começa a diminuir essa capacidade, essa facilidade de ver, né, de interagir com o mundo espiritual. É por isso. Então, pode perceber que depois dessa idade, aqueles que não são e não devem ser estimulados, né, na sua mediunidade, não se deve estimular a mediunidade na criança, ela tem que ser administrada e não estimulada, porque consome muito, inclusive a própria energia física, consome energia, princípio vital, né, dessa criança, e isso não é aconselhável, ela não está pronta para isso, não tem maturidade para vivenciar um processo mediúnico, a ser explorado, ele tem que ser educado, né, mas não jamais explorado. Então, a gente pode perceber que uma criança, a partir de 8, 9 anos de idade, ela já começa a deixar de lado aquela coisa assim do amiguinho invisível, né? Tá conversando, tá brincando com o amiguinho invisível, com o amiguinho oculto. Então, isso o que que é? A criança até essa idade, ela realmente vê esses amiguinhos, enxerga a avó, o avô, que às vezes já são desencarnados, conversa, ri para essas pessoas, para esses espíritos. E às vezes a gente acha que é coisa da cabeça da criança, mas não é. O espírito tem essa capacidade de visualizar, de ter essa vidência, né, mais presente até essa idade. Depois vai se afastando. Não é que a espiritualidade permita, não. Isso é natural, acontece com todos nós. Né? Antigamente, até os pais que não tinham conhecimento nenhum de espiritualidade ou de espiritismo, tinham medo, inclusive, levavam as crianças para serem benzidas, porque a criança contava, trazia relatos que tinha conversado com a avó, com o avô, descrevia, e corriam com a criança, né, para o padre benzer, para esse ou aquele benzer, porque achavam que era coisa, né,
do demônio, por assim dizer, né? Hoje a gente já sabe que isso é natural, inclusive os amiguinhos invisíveis, que a criança brinca, que a gente pode observar. Depois de uma certa idade, acaba isso deixando de acontecer. Ah, entendeu aqui, Jaque? Entendi, sim. E isso é bem mais comum hoje em dia, como tu mesmo falou agora, do que de aceitar, vamos dizer assim, né? Do que antigamente. E quem convive com criança em casa, com certeza por algum episódio desses já passou, né? Porque eu não lembro de ter passado com a Giga, mas com o Eric eu passei muitas vezes, inclusive ele reconhecia as avós que já haviam falecido antes mesmo dele nascer, inclusive com nomes de ruas onde elas moravam, ou seja, de fato havia uma comunicação entre o espírito e a criança. E com a Júlia, nem se fala. A Júlia, como a gente já estava mais envolvida com a Umbanda, a gente já tinha terreiro em casa, ela tinha contato com os guias, assim, tanto com os guias quanto com os irmãos em tratamento. E eu acho que é bem comum isso acontecer para quando a gente tem criança em casa e saber orientar, como tu mesmo reforçou, né? Que a gente não estimule, porque acaba desgastando muito a criança. Por mais que ela goste, queira, esteja ali envolvida com a função, que ela seja orientada e não estimulada, né? Exatamente. Ela tem que ser orientada e não estimulada, né? Porque há idade para tudo, né? Então, nós vamos ver aí pessoas que até usam da mediunidade de criança, às vezes, para explorar essa mediunidade até financeiramente, né? E isso é extremamente inadmissível, é perigoso, não deve ser levado a essa condição, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, prestar atenção, até porque num determinado período isso vai deixar de acontecer, porque é natural da infância esse processo de evidência, de audição dos amigos espirituais, familiares, não? Que auxiliaram muitas vezes nesse processo reencarnatório. Então, eles ainda estão ali por perto. Né? Para eles é muito mais fácil essa comunicação com eles do que nós, que mesmo que sejamos seus pais, somos estranhos a princípio para eles. Sejamos os seus familiares encarnados, nós somos ali praticamente estranhos pelo véu do esquecimento, né? Eles estão muito mais conectados com o mundo espiritual, com aqueles que eles deixaram no mundo espiritual, do que conosco. O mesmo vai se dar conosco quando nós desencarnarmos, quando nós chegarmos na reticidade, o que vai acontecer? Provavelmente, nós vamos continuar conectados com os nossos entes queridos e amigos que nós deixamos aqui. Nós não sabemos por quem nós seremos recebidos no outro lado. Pode ser por um espírito amigo do qual nós não nos lembramos, não necessariamente por um familiar nosso, né? Cada um conforme as suas obras. Então, isso que nós temos que entender, né? A criança traz consigo o espírito que reencarna, né? Traz consigo essas lembranças do mundo espiritual e esse contato com esses espíritos que aos poucos não é que eles se afastem, mas deixam de ser facilmente visualizados por aquela criança, que ela vai se ligando mais ao mundo físico e vai se desligando um pouco do mundo espiritual, num processo natural de convivência, de conhecimento, de afeto com aqueles que estão recebendo, né, que trazem consigo a responsabilidade de lhe encaminhar nessa nova existência, tá? Então Hein, é isso. Carla? Oi. Não seria também pelo padrão vibratório da criança, da consciência da criança, porque a gente sabe que a nossa interação com o mundo espiritual, principalmente quem se utiliza dessa ferramenta da incorporação, ou né, da psicometria, ou da clareaudiência, que a gente tem que manter ali um padrão vibratório, uma sutilização emocional tranquila, para poder
ter uma boa comunicação com o mundo espiritual, geralmente com o mentor que vai dar essa orientação no trabalho. E a criança não seria também por causa disso, porque ela deixa de, talvez, com o amadurecimento, com a conexão com o mundo, um pouco da inocência dela e começa a se engajar num mundo onde já tantas coisas ruins são estimuladas. Também acontece, mas não só por isso. Mas nesta idade que nós comentamos aqui, e hoje cada vez mais cedo, né? Essa inocência está sendo roubada das crianças cada vez mais cedo. Então, ela vai entrando num padrão do mundo físico, do mundo mais material, que ela precisa, para desenvolver as suas virtudes, ela precisa se desligar daquele mundo espiritual da onde ela veio. Então, ela passa a ser testada nas suas novas vivências, nas suas novas experiências. Aqueles espíritos amigos se afastam definitivamente? Não. Eles vão estar ali sempre prontos para ajudar, para auxiliar, né, para intuir, mas se faz necessário que aquela criança, junto com seus familiares, tenham consciência do processo educativo. Então, obviamente que essa inocência vai sendo perdida, ela vai despertando para as coisas do mundo, vai recebendo ou deveria receber, né, educação, para entender a diferença entre o certo e o errado, o bem e o mal. Então, essas questões todas são fundamentais para que a criança possa se estabelecer como um espírito em processo de evolução, né? E somado a isso, além dessa educação moral, a educação intelectual, se houver aí uma educação religiosa, conta muito, né? Principalmente ela vai compreender melhor essas questões de vidência, de clarividência, de audiência, se houver aí também uma educação religiosa no sentido de fazê-la compreender que espírito não é fantasma e não é, assombração, né? Que ela não precisa ter medo. Alguém gostaria de falar? Não sei, porque eu senti que entrou. Não sei se alguém estava atendendo o telefone ou se queria colocar opinião. Boa noite. Eu tenho experiência, assim, da função de, enquanto infância, né? Eu passei por esse processo e eu tinha muita clarividência, né? Então, era direto, mas graças a Deus eu caí num berço de uma família que me acolheu, né? E me deu todo... Como é importante esse suporte para a criança. Como é importante. Porque, às vezes, tu fica com medo de falar, porque tu enxergava, né? E aí tu fica com medo de falar que as pessoas não vão acreditar em ti, mas graças a Deus eu tive um pai e uma mãe que me deram um berço muito bom, né? E eles entendiam e me acolhiam na hora que eu tinha medo, e aí eles rezavam e aquilo tudo passava, né? E hoje eu encaro com a maior naturalidade tudo. Como é importante esse apoio da gente dar para as crianças, porque é muito normal, né? Então a gente tem que intensificar isso, tem que qualificar para uma harmonia boa, para que isso deixe de ser um choque e sim um entendimento, né? É isso que eu gostaria de colocar. Perfeito, exatamente assim. Né? Esse entendimento, essa compreensão, ela é fundamental, não tenhamos dúvida disso, né? Então, nós temos que entender que nem todas as religiões, nem todas as famílias têm esse esclarecimento, né? da questão de espiritualidade da vida, né? Assim, nesse sentido de que os espíritos podem se comunicar conosco. Então, isso aí nós temos exemplo do próprio Chico Xavier, né? Que ele foi levado várias vezes pelo pai dele ao padre, né, para benzer, porque ele estava sendo atormentado, né, pelos demônios, tendo visões, falava com os mortos, aquela coisa toda, né? Até
há histórias, assim, relatos de que obrigavam ele a cumprir promessas para ver se ele não conversava mais, né, com estes espíritos. Até que a sua segunda mãe orientou que ele não comentasse mais com ninguém sobre essas coisas, porque a intenção era de mandá-lo para um hospital, queriam interná-lo, né? Então ela disse que pediu a ele que contasse só para ela, né? Quando ele tivesse que comentar essas coisas. Então veja a importância, né, de nós entendermos e buscarmos sempre orientação nesse sentido, certo? Alguém mais aqui? Só para deixar também registrado que o mesmo aconteceu com o Pai Zélio, que é o médium fundador da Umbanda. E foi tema da primeira aula do curso de Relicário de Amor que a gente está passando agora nessa jornada de 2024, que é o tombamento do médium, desde a tenra infância. Porque o Pai Zélio, ele começou a desenvolver, né, surtos psicóticos evidenciados pela família e foi levado para várias situações, inclusive para um hospital espírita, depois para um padre para fazer um exorcismo. E isso a gente vê, como a gente falou, que em outras escalas acontece dentro da família da gente, onde causa um dano terrível para a criança e trauma, até se aceitar esse processo mediúnico, que é orgânico, que é natural, que provém da nossa própria encarnação, do nosso próprio organismo, essa conexão com o mundo espiritual. Então, quanto mais a gente sensibilizar as famílias de que a gente sim precisa evangelizar o espírito, para que esse espírito tenha boas afinidades, melhor é para esse berço familiar. Menos trauma causa para essas crianças e os pais aceitarem melhor as mediunidades que estão ali surgindo no seio da família, né? Exatamente, bem isso. E hoje em dia isso até é mais tranquilo, né? Graças a Deus, hoje as pessoas conseguem conversar melhor sobre isso, né? Mais alguém? Eu tenho um relato breve. Estamos aqui por conta da Helena, que tem uma vivência muito maior que a nossa, informação nos passada no terreiro, né, que ela veio para nos ensinar o que é o amor, o que é a caridade, o que é a religiosidade. E no momento que ela começou a apresentar a clarividência, enfim, as questões, o que a gente fez foi estudar e buscar ver o que era. Né? Nós não éramos umbandistas, a gente não sabia, mesmo estudando Kardec, foi um susto, porque a gente, uma coisa é estudar e ficar distante, né, do estudo. Outra coisa é vivenciar ele. Então, no momento que a gente vivenciou, a gente foi buscar, e o pai João, lá no terreiro, lá no centro, ele, no primeiro dia, ele disse, esse espírito, essa criança, agora não me lembro o termo, ele veio para ensinar vocês o que é espiritualidade, e, enfim, e daí é um outro relato. E o que a gente fez foi isso, em momento nenhum a gente desacreditou nela, e buscamos estudar e tentar nos aprimorar o máximo que a gente consegue. Claro que depois a gente se identificou e começou a fluir de uma forma completamente natural, mas o início de tudo foi em função dela. Então, estamos aqui por conta dela. Isso é muito comum também, né? Às vezes a gente assume um compromisso, por exemplo, a gente vem reencarnar e aceita o compromisso do estudo do desenvolvimento mediúnico, por exemplo. Mas chega aqui, a gente acaba fazendo outras opções religiosas, porque a gente esquece, né? Isso. Então, o que acontece? Na tentativa de nos lembrar desse compromisso, sempre algo vai ser colocado no nosso caminho para despertar isso. Algumas pessoas aceitam, como vocês aceitaram, vão buscar ajuda, né? Outros tomam caminhos diferentes, tentam por outros meios retirar
porque consideram um empecilho, consideram uma doença, consideram uma obsessão, porque acham que somente os demônios se manifestam, né? Isso é comum em algumas religiões. Mas o que aconteceu? Ela foi utilizada, obviamente, para colocar vocês nesse caminho, nessa tarefa, onde ela precisava de ajuda para que esse equilíbrio mediúnico fosse restabelecido e vocês pudessem desenvolver, através desse trabalho, a caridade e a própria mediunidade de vocês e a espiritualidade de vocês, né? Então, a forma, muitas vezes, que a espiritualidade acha para nos colocar naquele caminho no qual nós nos comprometemos, são recursos que, às vezes, nós custamos a entender, mas, hora ou outra, a gente acaba por chegar naquilo que nós realmente nos comprometemos, né? Eu acho que eu já contei aqui essa história de um judeu que ele tinha mediunidade, muita mediunidade, e ele queria entender isso, né? Era perturbador isso, e principalmente na família dele, né? Na sua crença, ele custava a entender isso, e ele não queria abandonar a sua crença. Isso chegou a um nível que tomou uma proporção quase que de doença, e ele precisou de tratamento psiquiátrico. E, como nada é por acaso, ele caiu exatamente nas mãos de um psiquiatra espírita. Começou a entender toda aquela situação e foi conversando com ele e o convenceu de que ele não precisava abandonar as crenças dele para trabalhar a mediunidade dele, que ele podia doar esta mediunidade num trabalho, por exemplo, voluntário, de caridade, né, que era exatamente o que esperavam dele. Então, o que acontece? Ele começa a se envolver em trabalhos, em voluntariados de caridade com crianças, com idosos, com esse, com aquele, não? E aí aqueles espíritos que muitas vezes atormentavam aquela criatura começaram a se afastar, porque o que acontece? Um obsessor, quando ele te pega trabalhando, tu não dá ouvidos para ele, né? Um zombeteiro, aquele que quer perturbar a tua vida, ele acaba indo embora. Então, estes espíritos começaram a se afastar dele e ele intensificou cada vez mais o seu processo de trabalho na caridade, em função dos outros, sem distinção, porque foi algo que o médico, psiquiatra espírita colocou para ele, que ele fosse abrindo mão dos preconceitos, da discriminação, em relação a outras crenças religiosas, que ele ajudasse a todas as pessoas sem distinção, e ele foi trabalhando isso, esse seu voluntariado. Então, aquela mediunidade que ele não queria ser um espírita, ele não queria ser um médium, né? Foi sendo trabalhada de uma outra forma. Então, por isso que se diz muito na doutrina espírita, né, que fora da caridade não há salvação. E Chico Xavier dizia isso: a melhor mediunidade que nós podemos desenvolver é a mediunidade da caridade, né? A mediunidade da sopa, a mediunidade do lanche fraterno, a mediunidade da palavra amiga, da compreensão. Então, tudo isso nos dá uma visão diferente daquela regra que muitas vezes as pessoas chegavam na frente de um médium ou de uma entidade. Isso na Umbanda se vê, né? Vocês devem estar mais acostumados com isso. E a primeira coisa que às vezes uma pessoa ouve é assim: ah, não, mas tem que desenvolver. O filho tem que desenvolver, fulano tem que se desenvolver. E às vezes a pessoa não está apta para aquele desenvolvimento mediúnico, mas ela pode usar do seu dom, da sua caridade, para trabalhar e usar de uma outra forma essa mediunidade. Então, há várias maneiras de nós ouvirmos as inspirações que vêm do mundo espiritual de forma mediúnica, que não seja necessariamente numa corrente de Umbanda, numa mesa kardecista, numa casa espírita.
Entenderam aqui o quanto é importante isso, entendermos essa máxima, né, do Espiritismo, que fora da caridade não há salvação, porque nós podemos trabalhar essa mediunidade de diversas formas, tá? Ficou claro aqui? Todo mundo entendeu? Então, desenvolver não quer dizer que seja mediunizar. Seria isso? Exatamente. Desenvolver não significa estimular a mediunidade, por exemplo. Pode desenvolver o teu lado moral, né? O teu lado moral, porque a gente não pode obrigar todo mundo, por exemplo. Por quê? Porque a mediunidade não é algo que pertença somente aos espíritas, aos umbandistas, aos espiritualistas, não. É algo muito antigo a mediunidade, né? Antes de se falar em espiritismo, os profetas que estão presentes, por exemplo, na Bíblia, tinham mediunidade. Ou nós achamos que aquelas profecias chegaram através do quê? Através da mediunidade. E não se falava em espiritismo naquela época. Na verdade, ninguém os colocou numa corrente, num centro espírita para desenvolver essa mediunidade. Então, é isso que nós temos que entender. Eu posso trabalhar esta mediunidade de uma forma diferente. Eu não posso obrigar ninguém a ser espírita, ou umbandista, ou espiritualista, porque tem mediunidade, porque tem vidência, porque tem audiência. Fazer exatamente o que esse médico psiquiatra fez com esse judeu. O estimulou ao trabalho do bem. Porque ele era obsediado o tempo inteiro. E aí eram manifestações ruins, né? Então, o que ele fez? Quando ele começou a trabalhar no bem, estes obsessores bateram em retirada, não conseguiram mais incomodá-lo nem perturbá-lo, né? Nem ele entrou mais em conflito com a sua família, né? Tá, mas e aí se forem espíritos amigos que querem nos influenciar para o bem, melhor ainda. Ouve o conselho e trabalha para o bem. Não necessariamente eu preciso ser um médium, né? Numa casa espírita ou numa umbanda. Acaba que nós terminaremos por lá muitas vezes, né? Mas até que a gente quebre paradigmas, personalismo, que a gente quebre preconceitos, há caminhos de nós resolvermos essa situação, e nenhum caminho é melhor do que o caminho do amor e o caminho do bem, em função do nosso próximo, né? Entendeu, Chay, aqui? Sim, entendi. E achei bem interessante. Quando... Para mim, eu sempre associava, tem que desenvolver, que tem que desenvolver enquanto médium e que tem que mediunizar, e não que trabalhar o bem seria uma forma de desenvolver. Achei bem legal, já está bem anotadinho aqui. Não é, porque a gente não pode obrigar ninguém a nada. Então as pessoas estariam condenadas a perturbações eternas, né? Se não quiser, não querendo ser um médium. Então a justiça divina não caminha por esse lado, né? A misericórdia é estendida a todos. Entendi, ótimo. Então vamos lá. Mais alguém? Então vamos aqui. Questão 198. Não tendo podido praticar o mal, o espírito de uma criança que morreu em tenra idade pertence a algumas das categorias superiores? Prestem bem atenção aqui, tá? Não tendo podido praticar o mal, o espírito de uma criança que morreu em tenra idade pertence a algumas das categorias superiores? Olha a resposta dos espíritos. Se não fez o mal e igualmente não fez o bem, e Deus não o isenta das provas que tenha de padecer. Se for um espírito puro, não o é pelo fato de ter animado apenas uma criança, mas porque já progredira até a pureza. Tá? Então, às vezes a gente acha assim, a gente costuma muito dizer isso, né? Morre uma criança, claro, no nosso sentimento sempre é triste nós vermos isso, né? E a gente diz assim, virou um anjinho.
virou uma estrelinha. Não é assim que a gente diz? Até na tentativa de atenuar a nossa dor e principalmente a dor daquele que perde diretamente, né? Os pais, principalmente. Mas isso não é verdade. Aquele espírito que animava aquele corpo infantil, ele não se transforma em um anjo ou numa estrela apenas porque ele animou por pouco tempo um corpo infantil. Não, né? Porque se ele não teve oportunidade de praticar o mal, ele também não teve oportunidade de praticar o bem. E Deus não o isenta das provas que tenha de padecer. Às vezes estava determinado aquele período curto por várias razões. Na maioria das vezes isso não é regra, mas na maioria das vezes está mais relacionado a uma prova para os pais do que propriamente para aquele espírito, tá? Mas o que pode acontecer? Se esse espírito ele já é puro, não é simplesmente pelo fato de que ele nasceu para animar um corpo de criança, não, mas sim porque ele já evoluiu por vários processos reencarnatórios. Mas então por que ele precisou nascer e animar aquele corpo de criança apenas por um determinado tempo? Porque talvez aí se encontre a prova para os pais, né? A necessidade de passar pelaquela dor. Talvez tenham sido pessoas que se comprometeram em outras reencarnações por processos de aborto, por processo de assassinato, por várias questões. Tá? Então, precisa passar por aquele momento, por aquele período de dor, para valorizar e, às vezes, até para servir de estímulo para um grande projeto de caridade. Tá? Como assim? Como assim? Vou explicar. Muitos pais, muitos, inúmeros, de diversas religiões, tiveram perdas dos seus filhos e foram até Chico Xavier, certo? Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e às vezes não vinha mensagem nenhuma. Mas, na sequência de idas, eles observavam que mensagens que chegavam ali, nas entrelinhas, estavam direcionadas a todos. Sempre iniciavam com aquela frase: mamãe, eu não morri, papai, eu continuo vivo. Não pense em mim com tristeza. Quase sempre vem a mensagem assim, não é verdade? Trabalha no bem, procura doar esse amor que tu sente por mim para crianças carentes, para isso, por aquilo. Então, vários projetos, incluindo de abertura de casas espíritas, tiveram início a partir de casais que perderam seus filhos. Então vejam que é doloroso, mas é um processo de aprendizado, é um processo de evolução. Aqui bem pertinho de nós, aqui no município de São Lourenço do Sul, tem uma casa espírita que começou exatamente assim. Um casal, o rapaz era jovem, extremamente estudioso, estava quase se formando em direito, tinha outros irmãos, eles estavam com o pai e a mãe em casa, tinha ido de Pelotas para São Lourenço para passar um feriado, um final de semana, enfim. E os irmãos mais novos e os amigos tinham ido tomar banho no rio, era verão, e ele disse: deixa que eu vou chamar. Né? E foi para chamar e resolveu entrar na água junto com eles. E teve um infarto e desencarnou. A mãe, obviamente, se sentiu desesperada, né? Vai a Uberaba e, através do médium Carlos Bacelli, começa a receber mensagens do filho. E o filho orienta um trabalho de caridade num dos bairros mais pobres da cidade. Ela começa essa tarefa de doação de alimentos, começa a estipular um determinado dia para realizar
sopas, faz a confecção de sopa para doar naquele dia para aquelas crianças carentes do bairro, e estende aos familiares. E aí vem novas mensagens, ele dizendo a ela que ele precisa, naquele local, fundar uma casa espírita. E ali ela funda. Numa peça, ela começa com grupos de estudos e vai ampliando, e vai ampliando. Hoje é uma casa neste mesmo bairro, ela não é grande, é uma casa pequena, mas que atende centenas de crianças com tarefas espíritas, com grupos espíritas de estudo, com seminários. Então, vejam que é um processo doloroso, mas que em função desta perda, deste desencarne, ali, aqueles pais, aquele menino ainda tão jovem, né? Não era criança em terra idade, mas era jovem. Ele orienta os pais para a abertura dessa casa espírita e passa a ser o mentor dessa casa espírita. Isso acontece muito com as crianças, né? As crianças voltam através de mensagens psicografadas e estimulam os pais ao trabalho do bem. Tá? Mais alguém? Algum comentário aqui? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Seu Vilmar, dona Naura, tá tudo tranquilo aí? Tudo. Então, tá bom. Telefone para deixar. Quem mais? Mais alguém? Alguém quer fazer algum comentário aqui? Não? Vamos seguir aqui então. Questão 199. Por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? A curta duração da vida da criança pode representar para o espírito que a animava o complemento de existência precedente interrompida antes do momento que devera terminar. E sua morte também, não raro, constitui provação ou expiação para os pais. Eu acho que eu me antecipei e fiz o comentário na questão anterior, tá? Mas aqui nós já tínhamos comentado, né? Às vezes exatamente para isso, para completar a existência precedente que foi interrompida antes do momento, né? E aí a gente pergunta assim, mas ninguém morre antes da hora? Às vezes morre, né? É muito comum nós morrermos antes da hora, às vezes por imprudência nossa, por falta de cuidado com a nossa saúde, nós vamos sobrecarregando o nosso princípio vital, ele vai ficando quase que sem ar e chega uma hora que falta. E aí a gente acaba desencarnando. Se tínhamos princípio vital para viver 80, 90 anos, não cuidamos da nossa saúde, seja ela física, emocional, psicológica, espiritual, o que acontece? Vamos desgastando e aí desencarnamos lá em torno de 50, 40, 60 anos. Né? E isso também pode acontecer dessa criança, às vezes esse espírito volta para terminar aquele período ali, ele precisa cumprir com aquilo ali. Mas na maioria das vezes constitui prova ou expiações para os pais. Tá? Então, ali ele coloca a linha A, né, que sucede ao espírito de uma criança que morre pequenina. Recomeça outra existência. Né? Então, nós já tivemos relatos do próprio Chico Xavier de crianças que desencarnaram bem jovens, pequeninas mesmo, né? Jovens, que eu quero dizer aqui no sentido, crianças aí com 3, 4 aninhos que desencarnaram. Passa algum tempo, elas retornam, logo em seguida. Às vezes a mãe fica grávida, não estava nem pensando naquilo, e tem um relato de um casal que a mulher nem sabia que estava grávida. E
o marido vai conversando com Chico Xavier e ele até diz, chama a criança pelo nome e diz: meus parabéns, fulano está retornando. E ele disse: como assim, Chico? E ele disse: sim, a tua esposa está grávida e ele está retornando. Ou seja, precisou daquele período curto, precisou daquele momento ali, né, de tristeza, daquela dor, daquela resignação, e ele volta naquele mesmo casal, naquela mesma família, para cumprir, quem sabe ali, um outro processo, né? E aí vem o comentário aqui de Kardec, que diz assim: se uma existência tivesse o homem, e se extinguindo-se-lhe ela, sua sorte ficasse decidida para a eternidade, qual seria o mérito da metade do gênero humano, da que morre na infância para gozar sem esforços da felicidade eterna, e com que direito se acharia isenta das condições, às vezes tão duras, a que se vê submetida a outra metade? Semelhante ordem das coisas não corresponderia à justiça de Deus. Com a reencarnação, a igualdade é real para todos. O futuro a todos toca sem exceção e sem favor para quem quer que seja. Os retardatários só de si mesmos se podem queixar. Forçoso é que o homem tenha merecimento de seus atos, como tem deles a responsabilidade. Aliás, não é racional considerar-se a infância como um estado normal de inocência. Não se vê em crianças dotadas dos piores instintos numa idade em que ainda nenhuma influência pode ter tido a educação? Algumas não há que parecem trazer do berço a astúcia, a felonia, a perfídia, até pendor para o roubo e para o assassínio? Não obstante os bons exemplos que de todos os lados se lhe dão, a lei civil as absolve de seus crimes, porque, de fato, elas obram mais por instinto do que intencionalmente. Donde, porém, provirão instintos tão diversos em crianças da mesma idade, educadas em condições idênticas e sujeitas às mesmas influências? Donde a precoce perversidade, se não da inferioridade do espírito, uma vez que a educação em nada contribuiu para isso? As que se revelam viciosas é porque seus espíritos muito pouco hão progredido. Sofrem, então, por efeito dessa falta de progresso, as consequências, não dos atos que praticam da infância, mas dos de suas existências anteriores. Assim é que a lei é uma só para todos e que todos são atingidos pela justiça de Deus. Isso é uma realidade, né? Nós temos sempre esse olhar de que a criança, todas as crianças são inocentes. E vejam aqui que os espíritos nos explicam que não. E é verdade, né? Quantas crianças nós vemos que, criadas muitas vezes no mesmo ambiente, recebem a mesma educação e tem uma que se destaca pela sua perversidade, pela sua maldade, aquelas crianças, tipo assim, dá o tapa, esconde a mão, mas de uma forma rude, né? Crianças que a gente não consegue entender de onde vem tanta maldade às vezes. Então, a gente vê aí, por exemplo, em jornais, certa vez, eu nunca me esqueci disso, uma entrevista de um menino ainda. Um menino de 10, 11 anos de idade que já tinha várias mortes nas costas. Quando perguntado para ele o que ele sentia, ele dizia que ele se sentia bem e que ele não ia mudar, que ele sentia prazer em fazer isso. Então, veja a inferioridade desse espírito, né? Imagine o sofrimento, muitas vezes, de pais que tentam educar estes espíritos tão inferiorizados ainda, tão envolvidos na prática do mal. Parece, às vezes, uma realidade distante de nós. E, às vezes, é tal ponto que não é influência do meio. Às vezes, está presente em famílias que educaram os filhos de forma igual. Crianças psicopatas, não?
quantos a gente conhece, quantos relatos, quantos noticiários. É que nós não gostamos de comentar isso, mas eles existem. Então, isso prova que a justiça divina trabalha de forma que não é porque aquele espírito morreu ou desencarnou no corpo de uma criança em tenra idade que ele vai passar a gozar do céu, né? Da bondade, dos eternos prazeres do céu, como se não houvesse essa questão do processo reencarnatório para o nosso aprendizado. Então, não seria justo com aqueles que estão aqui se esforçando para melhorar. Então, aquela ideia que nós temos de que morreu criança, se transformou num anjinho, não é bem assim, né? Então, nós temos que entender isso. Às vezes, aquele espírito ali estava só animando um corpo infantil, mas ele vai precisar voltar quantas vezes forem necessárias para o seu aprimoramento, para a sua evolução, assim como todos nós. Certo? Algum comentário aqui? Esse comentário final dos espíritos nos deixa pensativo, né? Nos dá medo de pensar que isso é uma realidade. Mas nós sabemos que é. Nós estamos acostumados, infelizmente, a ver isso nos noticiários, né? Assistir isso nos noticiários. Criança que às vezes tiram a vida dos pais, né? É quase que inconcebível para nós isso, mas acontece, porque ali está um espírito perverso inferior. Então, como ele diz, age muito mais pelo instinto do que pela intenção de fazê-lo. Então, é um instinto que vem de vidas anteriores. Certo? Alguém quer comentar aqui, quer contribuir nesses nossos minutinhos finais e deixamos a questão 200 para a próxima aula. Jaque, alguém quer comentar? Eu já estou no projeto, estou na van. Já está na van? Tá, não tem problema. Bom trabalho para ti. Rayane? Acho que... A Rai diz que não entra? Por quê? Não abre o microfone. Que interessante. Vamos ver se eu consigo abrir para ti, Rayane, mas... deixa eu ver aqui. Não, só se tu entrares novamente. Vamos ver se tu consegue. Alguém gostaria de comentar? Chay? Oi, tá me ouvindo? Não, Carla, foi Agora bem complexo. Sim. Foi? Então tá. Sabrina, Gabriela, alguém quer fazer algum comentário? Eu vou comentar, assim, não sei se está me ouvindo. Quem é que está comentando que saiu aqui da tela para mim? Tá meio baixo teu microfone, Sabrina. Chega mais pertinho, Sabrina, por favor, do teu microfone para comentar. Porque senão fica baixo na gravação, né? Melhorou? Melhorou. Então, no mês de setembro, agora do ano passado, o meu sobrinho faleceu. Ele nasceu de 5 meses e ficou 10 dias, né, lutando ali para tentar sobreviver. E não deu certo, né? Mas esses 10 dias foi de uma intensidade, assim, que ele viveu, sabe? Porque ele uniu tanto a nossa família que todos os dias, às 10 horas, nós nos reuníamos, toda a família, para fazer oração, sabe? E nós íamos no hospital e meu irmão, assim,
assim, demonstrou uma fé muito grande, assim, que ele não tinha, sabe? Por conta do Bernardo. E ele ficou 10 dias entre a gente, assim, lutando, né, para conseguir, assim, mas não deu. Mas a gente entendeu que era o que ele precisava, né, nesse momento da encarnação dele, assim. Mas foi muito intenso, assim, foi uma dor, assim, bem grande, assim, da família. Eu já estou acostumada, assim, porque a minha mãe, meu pai são falecidos, a avó, mas ele veio tão, eu não sei explicar, assim, porque foi bem sofrido para todos nós, assim, apesar de pouco tempo ali, sabe? Isso serviu para essa união, né? Para o estímulo dessa fé em vocês. Que vocês, apesar do desespero, apesar da tristeza, né? Da dificuldade, do esforço que ele estava fazendo, em momento algum vocês abandonaram a fé, né? Não significa que, digamos assim, entre aspas, que a prece solicitando para que ele sobrevivesse não tenha sido atendida e aí vocês abandonariam, né? Isso não aconteceu. Né? Por quê? Porque vocês têm noção de que ele permanece vivo. Ele cumpriu esse tempinho que precisava para ele e para vocês com o intuito de unir, de aproximar a família pela fé. E quem sabe ele não possa retornar daqui a algum tempo, né? Mais fortalecido, mais convicto de que ele agora está pronto para estar mais tempo com vocês. Quem sabe isso não possa acontecer, né? São tantos relatos que acontecem assim, né? Então a gente tem que continuar orando por ele, porque ele continua vivo, né? E quem sabe daqui a pouco ele não possa retornar, né? Para a convivência com vocês, assim como esse relato que Chico Xavier deu desse menino que retornou no mesmo casal. Mais alguém? Então, gente, vamos encerrar por hoje. Eu gostaria de pedir se a Gabriela puder, ou a Mayra, né, fazer a nossa prece de encerramento, por favor. Eu posso fazer. Ok. Tá bom, então. Estamos aqui assistindo. Vamos elevar o nosso pensamento, agradecer a Jesus, aos nossos mentores, por terem permitido que a gente conseguisse se conectar hoje para aprender e que a gente consiga melhorar um pouquinho mais a cada dia. Que a gente tenha forças para seguir, vencer os obstáculos e continuar nesse caminho de progresso. Que assim seja. Até a semana que vem. Que assim seja. Obrigado a todos por hoje. Uma boa noite. Até semana que vem. Quem gostaria Boa noite. de fazer o nosso estudo semana que vem? Semana que vem. Oi?